Fala galera, beleza? Eu sou o Tesla e antes de iniciar o vídeo quero que, se você chegou aqui através desse vídeo, já se inscreva, ative o sininho para não perder nenhum vídeo e deixe seu like. Beleza? Então vamos lá. Vamos continuar a nossa novel de Great Demon King. Capítulo 137. Acontecimentos estranhos na bola. Ramshu não sabia se ria ou chorava. Ele estava resignado enquanto permitia que Poeb o arrastasse até a pista de dança. Quando chegou à pista de dança, notou que alguns mercadores e outros nobres estavam segurando a cintura de suas damas e dançando graciosamente no centro do chão. Ramshu ficou parado em um canto depois de ser levado para lá por Poeb, observando os outros dançarem com os olhos apertados e rezando para que ele não fosse muito constrangedor depois. Aqui, coloque seu braço em volta da minha cintura. O corpo de Poeb se contorceu quando ela se deparou com Ramshu. Suas esbeltas mãos de jade se levantaram quando ela colocou uma na mão direita de Ramshu, guiando a mão esquerda de Ramshu até a cintura com a mão direita. Todas as outras reproduções deste capítulo são roubo. Quando a pequena mão de Poeb pousou na grande mão de Ramshu, o coração de Ramshu oscilou um pouco como nunca antes. Uma mão pequena, macia, quente e sem ossos, parecia bastante confortável ao toque. Ramshu não pôde deixar de apertar a mão dela, o que fez o corpo de Poeb tremer por todo o corpo, suas bochechas se avermelhando sem saber. Ela olhou para Ramshu e disse suavemente: "Nenhum negócio de macacos permitido." Quando a mão grande de Ramshu pousou na cintura de Poeb e os dois de seus corpos estavam alinhados um contra o outro, eles podiam cheirar o cheiro um do outro, e suas respirações até mesmo sopravam na boca e nariz um do outro quando falavam. "Venha, eu vou levar você na dança, apenas siga o meu ritmo." Poeb estava com um pouco de medo de olhar diretamente para Ramshu enquanto abaixava a cabeça e dizia isso. Ela respirou fundo, colocando a mão vazia em seu ombro e caminhou lentamente em direção à pista de dança. Poeb pareceu abandonar suas reservas com a música elegante e maravilhosa. Ela não continuou olhando para o chão, mas olhou para Ramshu com seus lindos olhos. Ela explicou os principais dogmas da dança de Ramshu em voz baixa. Com as atuais habilidades de inteligência e observação de Ramshu, ele já havia aprendido os principais princípios da dança depois de uma rodada de observação. Quando ouviu as detalhadas explicações de Poeb e foi conduzido por ela, ele imediatamente percebeu o jeito de dançar e lentamente se familiarizou com a dança depois de sua falta de familiaridade inicial. Poeb era uma mestre das espadas e, assim, sua força, flexibilidade e agilidade eram naturalmente extraordinárias. Depois de suportar a reforma do Yuan mágico, todas as várias funções do corpo de Ramshu foram ainda mais notáveis do que as de uma pessoa comum. Quando seus dois corpos se aproximaram um do outro e se estabeleceram no mesmo ritmo, seu estilo de dança estava muito em sincronia e bastante hipnotizante. Seus corpos aproveitavam o fato de que suas mãos estavam unidas para mover-se incrivelmente em harmonia. Ramshu entenderia o que Poeb queria dizer quando mandasse um olhar e seus passos se movessem com os de Poeb, movendo-se devagar, depressa ou girando. Esse tipo de sensação maravilhosa causou ondas de emoção estranha no coração de Poeb e Ramshu. Quando a música acabou, ambos sentiram que não tinham expressado seus pensamentos. Então, quando a próxima música soou, Poeb puxou Ramshu novamente para uma forma de dança. Sua forte concordância demonstrou perfeitamente outra dança à perfeição, e suas belas formas atraíram muita atenção dos muitos olhos dentro da pista de dança. Assim que ele estava se sentindo muito satisfeito, os olhos de Ramshu varreram a área e de repente notou Emily dançando com o velho não muito longe. Um par de olhos cheios da luz do ciúme fixou-se nele intensamente. Isso fez o coração de Ramshu pular e lançar um sorriso triste para Emily de longe. Quando ela viu que Ramshu tinha acabado de perceber seu olhar, Emily estava um pouco irritada quando ela revirou os olhos para Ramshu, dizendo que estava realmente com ciúmes.
Não havia realmente nenhuma maneira que Ramshu pudesse explicar qualquer coisa neste momento, e só podia sorrir ironicamente para Emily ao longe. Vários garçons apareceram de 3 direções neste momento. Seus olhares estavam indo e voltando e seus passos leves e lentos, como se tentassem esconder alguma coisa. Ramshu não prestou muita atenção no início, mas seus ouvidos sensíveis pareciam filtrar a música maravilhosa e ouviam um som tilintando muito, muito fraco. Este parecia ser o som que Jade e joias fariam depois de bater em metal. Seus pensamentos dispararam ligeiramente. A expressão de Ramshu se apertou quando ele começou a observar involuntariamente os garçons que tinham acabado de aparecer. Como todo mundo estava hipnotizado em passos de dança romântica, o aparecimento de vários garçons segurando bandejas com taças de vinho sobre eles foi um pouco chocante. Além disso, embora os olhares dos garçons fossem calmos, eles viajariam involuntariamente para o velho ar no meio da pista de dança, com uma luz fria sutilmente aparecendo quando os olhos deles pousavam sobre ele. Como Ramshu continuou suas observações, ele notou que os garçons estavam convergindo lentamente em uma área. Ele também julgou que os passos de Emily e do velho An viajariam para onde os garçons estavam em outras poucas respirações. Ramshu sentiu-se vagamente inquieto ao notar os olhares dos garçons. Com a mente em disparada, Ramshu inclinou a testa para a frente e levou os lábios aos ouvidos de Phoebe. Perdida na dança, Phoebe subitamente sentiu os movimentos de Ramshu e seu coração se desequilibrou. A vermelhidão de suas bochechas se espalhou para sua nuca. Ela moveu o pescoço ligeiramente para a esquerda, parecendo querer colocar alguma distância entre os lábios de Ramshu e seu pescoço. Ela então rapidamente levantou a cabeça e deu uma olhada para Ramshu depois de mover a cabeça daquele jeito, notando que Ramshu tinha franzido a testa. Isso fez seu coração pânico ainda mais. Ela hesitou um pouco e pareceu decidir algo, revirando os olhos para Ramshu interiormente. Seu pescoço não continuou a se esquivar e ficou lá, enquanto ela parecia estar esperando por algo com as bochechas avermelhadas. Esses garçons parecem querer agir contra o velho An e Madame Emily. Eu fiz uma piada do velho An apenas agora mais cedo. Mova-se para lá comigo agora e eu vou pagá-lo por seu favor. Ramshu finalmente colocou os lábios ao lado das orelhas de Phoebe e disse suavemente. O corpo dela tinha primeiro tremido em antecipação. O corpo de Phoebe tinha mudado de macio e maleável para bastante duro depois que Ramshu tinha falado suas palavras. Um traço de decepção brilhou em seu coração, depois do que ela ampliou a distância entre ela e Ramshu para usar seus olhos para indicar que ela entendia. Olhando para o olhar de Phoebe, Ramshu sabia que Phoebe entenderá completamente suas intenções, considerando o quanto estava em sintonia com ela. Ele assentiu e não disse muito mais, mudando secretamente seus passos de dança juntos. Os dois trocaram posições com outro casal em um momento desconhecido e rapidamente dançaram em direção a Anne e Emily. Para Ramshu, ele não estava fazendo isso para pagar o velho An qualquer tipo de favor. Ele estava fazendo isso porque Emily estava lá. Emily estava dançando com o velho An e quando ela viu Ramshu piscando incessantemente para ela, ela pensou que Ramshu estava se sentindo culpado e queria explicar alguma coisa. Ela olhou furiosa para Ramshu e virou a cabeça para não mais olhar para ele novamente, parecendo ainda estar muito zangada. Vendo a aproximação do perigo, o coração de Ramshu tornou-se cada vez mais calmo. Seu olhar focou nos corpos dos garçons e mentalmente mapeou seu plano de ação e tempo. Ele mediu tudo claramente e calculou com precisão quando eles iriam se mover. Quando Emily e o velho An finalmente começaram a se mover em direção a um canto, a mão grande de Ramshu na cintura de Phoebe de repente abruptamente exerceu força e eles deram 2 passos rápidos em direção a Emily. Ao mesmo tempo, os olhares e modos dos garçons, que esperaram por um bom tempo, de repente fizeram uma mudança drástica em sua aparência pacífica. Uma presença fria e severa emanava de seus corpos.
O garçom, com a bandeja de taças de vinho na mão, de repente, lançou-a para a frente, enviando a bandeja e seu conteúdo voando em direção a Emily e ao velho Ann. Seus corpos se moviam ao mesmo tempo que um punhal, cintilando com a luz fria apunhalada em direção a Anne e Emily como relâmpagos. Emily e o velho Ann dançavam com a música graciosa quando seus rostos de repente mudaram drasticamente, mas quando eles reagiram, o ataque fatal já estava próximo. Um punhal apontou para Emily enquanto outros 4 apunhalavam o velho Ann. Os 5 assassinos se moveram rapidamente e de forma limpa. Era óbvio ver que eles eram velhos chapéus com muito treinamento duro em seus cintos. Um assobio agudo e severo de repente soou, aparecendo ainda mais perfurantes no meio da música melodiosa. A borda do matador de demônios saiu da manga de Ramshu como um relâmpago de acordo com seus pensamentos, apontando para a adaga que apontava diretamente para Emily. Ramshu e Poebe haviam se voltado rapidamente para o lado de Ann naquele momento e se juntaram aos outros 4 assassinos que atacaram o velho Ann antes que eles tivessem uma chance de reagir. Tendo há muito feito seus preparativos, Ramshu e Poebe agiram para defender ao mesmo tempo. Ramshu usou um punhal forjado pelos anões para bloquear um golpe. A espada longa de Poebe girou ferozmente e desviou fortemente 2 punhais para o céu. Fazendo uso desta abertura, Ramshu empurrou ferozmente com as costas e tentou empurrar o velho Ann para longe da zona de perigo. Para sua surpresa, o velho Ann não foi empurrado para fora do caminho depois de seu forte empurrão. A parte superior do corpo do velho Ann balançou ligeiramente quando ele alcançou através do ar para pegar uma bandeja voadora. O velho Ann puxou-o para trás e bloqueou a última adaga com um som alto. O aparecendo de repente Ramshu e Poebe tinham bloqueado 3 dos punhais que tinham sido para o velho Ann, completamente jogando os planos dos assassinos em desordem. Os 5 garçons se entreolharam e não fizeram outro movimento. Eles recuaram rapidamente para o lado de fora enquanto gritos e pânico seguiam na pista de dança, com todos tentando fugir e se esconder. O velho Ann e Poebe voltaram seus olhos para diferentes assassinos e imediatamente fugiram em perseguição. Enquanto os 2 estavam agindo, Ramshu correu rapidamente para o lado de Emily e agarrou a mão dela, dizendo baixinho: "Você está bem?" "Eu estou bem, vá atrás dos assassinos." Emily era uma executiva sênior do manto sombrio, ela não demonstrou pânico e imediatamente repreendeu Ramshu levemente. "Não é da minha conta. É bom contanto que você esteja bem. Tudo o mais não tem nada a ver comigo." Ramshu balançou a cabeça e pegou um copo de vinho ao lado dele ao acaso, permanecendo onde estava e lentamente bebeu vinho enquanto olhava para Emily, sem a menor intenção de se levantar. "Você, seu maldito pirralho." O significado por trás das palavras de Ramshu era obviamente colocar a segurança de Emily em primeiro lugar e ser preguiçosa demais para se preocupar com qualquer outra coisa. Quando Emily ouviu suas palavras, ela estava com raiva de Ramshu não a ouvindo e tocada por sua preocupação. Ela amou e repreendeu-o. A pista de dança estava em completo caos neste momento, enquanto os mercadores reagiam aos acontecimentos repentinos. Todos estavam fugindo em pânico em massa para o pátio além da pista de dança. Ninguém estava prestando atenção à conversa entre Ramshu e Emily. Vendo que havia cada vez menos pessoas na pista de dança, Ramshu e Emily finalmente saíram. Um som grave e agudo soou quando chegaram à porta quando a borda do matador de demônios passou pela frenética multidão em fuga e de repente pousou na palma da mão de Ramshu, desaparecendo sem deixar vestígios em um piscar de olhos. "A pessoa que te atacou está morta." Ramshu disse fracamente para Emily quando ele colocou o borda do matador de demônios fora. Quando a borda do matador de demônios voou de volta agora, estava voando perto do chão. As pessoas que entraram em pânico naturalmente não tinham percebido, mas Emily andava com Ramshu e viram um miraculoso voo automático do Demon Slayer com seus próprios olhos.
Ele então se ocultou dentro da manga de Ramshu, deixando Emily boquiaberta. Qual é a arma que você está usando? A voz de Emily tremeu quando ela olhou incrédula para Ramshu. A borda do matador de demônios que poderia voar de acordo com a sua própria vontade, naturalmente parecia misterioso e imprevisível neste mundo. Era compreensível que Emily estivesse tão chocada. Sorrindo misteriosamente, Ramshu explicou com um ar arrojado, isso tem a ver com a técnica de artes marciais que estou treinando, não tenho a liberdade de explicar. Tudo que você precisa saber é que minha arma é realmente um pouco diferente. Você é um pirralho malvado, quantos segredos estão escondidos entre vocês? Luzes estranhas dançaram nos olhos de Emily quando se concentraram em Ramshu, perguntando com extrema curiosidade. Encolhendo os ombros, Ramshu sorriu sem responder e soltou o ar de uma misteriosa insondabilidade. Isso fez os dentes de Emily coçarem para jogar todo o decoro aos ventos e mordi-lo onde estavam. Assim como Ramshu e Emily estavam conversando em voz baixa, a cena caótica lentamente ficou sob controle enquanto Poeb, o velho Am, um ministro das finanças ligeiramente frenético e Lavrense, com uma expressão sombria, voltavam de todas as direções. Um conseguiu e os outros cometeram suicídio. Não havia nada a ser recolhido de seus corpos. Poeb olhou em surpresa para Ramshu e Emily e falou baixinho para Ramshu quando ela voltou. Ramshu e Emily já haviam se distanciado antes que Poeb e os outros voltassem, e suas expressões voltaram ao normal e não expressaram nada de especial em particular. Portanto, embora Poeb estivesse curiosa porque Ramshu não tinha ido atrás dos assassinos e ficado com Emily, ela não perguntou nada. Licara, obrigado por sua ajuda em me salvar e Emily. Olja disse aprovadoramente para Ramshu com um sorriso depois que ele se aproximou. De forma alguma, trate isso como se eu estivesse retribuindo o favor depois de fazer uma piada com você antes. Haha, desta forma, mesmo que você fosse realmente limitado, você provavelmente não conseguiria encontrá-lo dentro de si para causar problemas para mim. Ramshu disse ao velho Am e disse provocativamente. O velho Am riu muito quando essas palavras foram proferidas. Fascinante, que pequenino fascinante. E assim termina o capítulo 137, espero que todos tenham gostado, muito obrigado a todos. E não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até o próximo vídeo galera, valeu, e fui.